Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Beleza? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Na aula passada, nós havíamos falado sobre os números complexos e as suas principais operações. Adição, subtração, multiplicação, né? Faltou falar da divisão porque nós vamos falar de maneira específica da divisão hoje, tá? Quando nós falarmos sobre o que é um conjugado de um número complexo, tá bom? E aí a gente vai falar de divisão e os assuntos subsequentes como módulo e argumento, tá bom? Mas antes da gente falar de divisão, como eu disse a vocês, a gente precisa antes de tudo falar sobre conjugado. O que é o conjugado de um número complexo? Seja dado um número complexo z igual a mais bi, nós chamamos do conjugado de z, e esse conjugado ele é representado por esse z barra, o número complexo a menos bi. Aí tá errado, tá, gente? Então, se z é a mais bi, é porque o seu conjugado é a menos bi. Ou seja, o conjugado de um número complexo é igual ao número complexo original, porém mudando o sinal da parte imaginária. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho um número complexo z1 igual a 3 mais 4i, o seu conjugado, z1 barra, é 3 menos 4i. E geometricamente, o que isso significa? O que o conjugado de um número representa? Se nós temos esse número complexo aqui, representado no plano complexo A mais BI, porque não sei se eu cheguei a comentar, nós podemos representar um número complexo na sua forma algébrica no plano complexo. Como funciona esse plano complexo? O plano complexo é igual a um plano cartesiano, normal, certo? Porém, o eixo y ele é chamado de eixo imaginário e o eixo x ele é chamado de eixo real. Então, por exemplo, o número complexo 3 mais 4i, ele está no eixo real no 3, né? E no eixo imaginário no 4. Certo? Bom, então dessa forma nós temos o número complexo 3 e 4, né? 3 mais 4i, que é 3 da parte real e 4 da parte imaginária, conforme havíamos dito. Porém, né, esse aqui seria o número complexo z1. Porém, a gente tem a parte imaginária dele. Ou nós temos o conjugado dele, que é 3 parte real e menos 4 parte imaginária. Então, a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, a gente tem aqui com menos 4. E aqui, no caso, a gente teria o z1 barra, certo? Ou seja, o conjugado ele é o simétrico. O conjugado de z1 é simétrico com relação a z1, né? Com relação ao eixo real. Ou seja, eles funcionam meio que como um espelho. Eles ficam na mesma posição em relação ao eixo real. Tá? Então, conjugado é isso. É o número que muda o sinal. Tá? É o número que muda o sinal de a cor da parte imaginária. Ok? E forma esse eixo de simetria aí com relação ao número original. Tá? Bom, Lucas, você falou que era preciso a gente falar de conjugado para poder falar da divisão. Por quê? Porque para a gente dividir, a gente precisa do conjugado. E eu vou mostrar por quê. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, ele pede que a gente calcule a divisão de 3 menos 2i dividido por 2 mais i. Como é que a gente pode calcular essa divisão? De maneira bem simples. Basta a gente multiplicar numerador e denominador pelo conjugado. Multiplica numerador e denominador pelo conjugado. E aí vamos fazer esse produto, tá? Cada um multiplica cada um como de costume, tá? 3 vezes 2, 6. Menos 3 vezes i, 3i. Agora esse multiplica esse e esse multiplica esse. Menos 4i, tá? Que é 2 vezes 2, 4. I se repete. Menos com menos mais. 2 vezes 1, 2. I ao quadrado, tá? Sobre... Aqui a gente multiplica embaixo.
2 vezes 2, 4. 2 vezes menos i, menos 2i. I vezes 2 fica mais 2i. E i vezes i fica i quadrado negativo, né? Que é mais com menos, menos, i ao quadrado. Aí como é que vai ficar aqui? Aqui i ao quadrado é menos 1, vezes 2 fica menos 2. 6 menos 2 é 4. Menos 3i com menos 4i é menos 7i. Sobre, corta aqui. I ao quadrado é menos 1, com esse menos fica mais. 4 mais 1, 5. Ou seja, o resultado da divisão é 4 quintos menos 7 quintos de i. Tá? Esse é o resultado da nossa divisão. Beleza? Então, sempre que a gente for fazer esse processo de divisão, a gente tem sempre que fazer um processo semelhante à da racionalização, né? Porém, multiplicando pelo conjugado. Tá certo? Agora a letra B. Vamos fazer a letra B. Vou apagar aqui para a gente ir para a letra B. Na letra B, 1 mais 5i dividido por i. Quem é o conjugado de i? É menos i, né? É quando muda o sinal da parte imaginária. Então, vamos multiplicar. Menos com menos mais, 1 vezes i. 5i vezes mais com menos, menos. Aqui é menos. Menos. 5i vezes i fica 5i ao quadrado. Tá? Sobre. Mais com menos, menos. I ao quadrado. Tá? I ao quadrado é menos 1. Vezes menos 5 fica 5. 5 mais i, ok? Sobre i ao quadrado é menos 1. Com menos vai ficar mais, sobre 1, ou seja, 5 mais i. A divisão desses dois números complexos é 5 mais i, ok? E aí, para a gente finalizar essa parte da divisão, tá? Vamos responder essa segunda aqui. Nessa segunda, ele dá o número complexo z, 3 menos 4i. Ele quer saber o inverso de z. O inverso de z, se z é isso aí, o inverso de z é 1 sobre z. Tá? O inverso. Só que quem é z? Z é 3 menos 4i. Então, isso é uma divisão, né? O inverso de um número nada mais é do que a divisão de 1 por ele. Ok? Então, vamos ter que dividir isso aí. Como é que nós fazemos? Multiplicamos pelo conjugado. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4i, 4i. Agora a gente multiplica. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4i, 12i. Menos 4i vezes 3 fica menos 12i. Menos com mais fica menos. Menos 16i ao quadrado, certo? Então fica 3 mais 4i sobre... i ao quadrado é menos 1, com menos 16. Aqui, antes de tudo, aqui é 12i menos 12i, corta, tá? I ao quadrado é menos 1 vezes menos 16, fica 16 positivo. 9 mais 16 fica 25. Ou seja, o inverso de 3 menos 4i é 3 sobre 25 mais 4i sobre 25. Tá bom? Esse é o inverso. Beleza? Então, falamos aqui do conjugado. Vamos partir agora para falar do módulo. O que vem a ser o módulo de um número complexo? Se um número complexo é da forma a mais bi, nós chamamos de módulo e indicamos isso pelo módulo de z, né? O número real dado pela soma dos quadrados, pela raiz da soma dos quadrados das componentes. Ou seja, por exemplo, nesse primeiro caso aí, onde z1 é 3 menos 4i, o módulo de z1 é, na verdade, raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Ou seja, 9 mais 16. 9 mais 16 é 25. Raiz de 25, 5. Então, o módulo de Z1 é 5. Certo?
que se você for parar para pensar... Ah, eu já apaguei, né? Eu explico logo abaixo, tá? Quem é o módulo desse Z2 aí? Z2 é 3i, né? Quem vai ser o módulo dele? Parte real ao quadrado que não tem é 0, mais parte imaginária ao quadrado. Isso aqui é 0, né? Fica 3 ao quadrado, que é 9. Raiz de 9, que é 3. Então, o módulo de Z2 é 3. Z3, aqui, é menos meio, mais raiz de 3 sobre 2i. Esqueci o i aqui, viu, gente? Quem vai ser o módulo de Z3? Raiz quadrada da primeira parte ao quadrado, né? Menos 1 meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Menos 1 meio ao quadrado é menos 1 meio vezes menos 1 meio. Vocês já sabem disso, né? Menos com menos vai ficar mais. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 2 é 4. Aí aqui a gente vai fazer a raiz de 3 ao quadrado e 2 ao quadrado, tá? O quadrado a gente sempre faz nos dois. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. E 2 ao quadrado é 4. Então, aqui a gente vai somar essas frações. Frações essas que têm o mesmo denominador. 1 mais 3 é 4. 4 dividido por 4 é 1. Raiz de 1 é 1. Ok? Então, descobrimos o módulo de Z3. Uma coisa muito interessante da gente analisar é que, se você for parar para pensar, se você for pegar um número complexo aqui qualquer, né? Sei lá, por exemplo, que nem a gente fez 3 e 4, né? Que é z igual a 3 mais 4i. Tá? Você vai ter esse ponto representado no plano complexo, como a gente já mencionou, tá? No eixo real e no eixo imaginário. Aqui 3 e aqui 4, ok? Só que perceba que a gente pegando essa diagonal que liga a origem até o próprio ponto, a gente forma um triângulo retângulo, não é verdade? Triângulo retângulo esse que a gente pode utilizar Pitágoras, já que é retângulo, né? Essa medida é a medida da parte real e essa medida é a medida da parte imaginária, B. Então, vamos chamar esse lado aqui de x, tá? X ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembram disso, né? Do teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, que é x, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Passando esse ao quadrado tirando a raiz, a gente vai ter que x é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, quem é isso aqui que a gente acabou de mencionar? É o módulo de z. Ou seja, tudo isso aqui que eu expliquei, mesmo que você não tenha entendido, não tem problema. Isso aqui foi um raciocínio que eu desenvolvi para chegar na seguinte conclusão. O módulo de um número complexo é a distância dele até a origem. Certo? Então, por exemplo, nesse Z1 aqui que a gente calculou, o módulo dele é 5, significa dizer que a distância dele até a origem é 5. Z2, a distância de Z2 até a origem é 3. Z3, a distância de Z3 até a origem é 1. Então, é isso que significa, tá, o módulo. O módulo ele nada mais é do que a distância do ponto até a origem do plano cartesiano, do plano complexo. Tá bom? Prosseguindo para a gente avançar, nós vamos falar, eu tenho um exemplo aí em cima, mas eu posso resolver depois para vocês no momento das dúvidas, tá, da aula. Vou deixar para vocês tentarem e se não conseguirem eu faço, sem problema nenhum, tá bom? Porque eu quero focar nessa de baixo, que para mim é muito importante. A questão do argumento e da forma polar, que eu quero tratar ainda nessa aula, tá? O que é o argumento de um número complexo? Lembra do triângulo que a gente desenhou ali na parte de cima? O módulo de z, como a gente mencionou, é essa distância aqui, né? Da origem até o número complexo dado, tá?
Perceba que essa reta pontilhada que eu desenhei e o eixo X, entre elas a gente tem a formação de um ângulo que eu vou chamar de θ, tá? A gente escreve assim, θ, tá bom? Então esse θ, aliás, não tem esse H não, o H é só no látex, né? θ, ok? Esse θ ele representa o ângulo entre o módulo e o eixo X, o eixo real, tá? Como nós já vimos, esse pedaço aqui mede A e esse pedaço aqui mede B. Tá bom? Então, dessa forma, a gente pode construir aqui a ideia de cosseno e de seno. Não é verdade? Quem vai ser o cosseno de θ? Aliás, quem é o seno de θ? Seno, lá na trigonometria, nós vimos que é o cateto oposto, né? O oposto a θ é o lado que está de frente. Deixa eu ver se eu aumento aqui, tá? Opa, não, não é isso. É isso mesmo. É o lado que está de frente ao ângulo, tá? Então, quem vai ser o seno de θ? Deixa eu só diminuir aqui a... Aqui, pronto. Quem vai ser o seno de θ? É o cateto oposto, que é o cateto que está de frente ao ângulo θ, que é B, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o módulo de Z. Então, o seno de θ é B sobre o módulo de Z. Esse símbolozinho aqui é o módulo, tá? É porque eu não achei uma imagem que colocasse o módulo, mas é o módulo de Z. E quem vai ser o cosseno desse mesmo ângulo θ? Cosseno, nós vimos que é o cateto adjacente, que é o cateto que sobrou, né, A, sobre a hipotenusa, que é o módulo de Z. Então, com isso, nós temos aqui o que nós chamamos de relações trigonométricas envolvendo números complexos. E por meio dessas relações, tem como a gente descobrir o valor desse ângulo, tá? O ângulo desse número complexo. Por exemplo, nessa questão aqui, determine o argumento principal, ou seja, o valor do argumento, o θ, tá? Sempre que ele fala de argumento ele faz referência ao ângulo. Então, quando ele está falando de argumento, ele está falando do ângulo. Então, ele quer saber o ângulo de cada um dos números complexos. Como é que a gente calcula? Por meio dessa fórmula do seno e do cosseno. Mas para usá-las, a gente precisa do quê? Do módulo. Então, vamos calcular o módulo de Z. Como é que a gente calcula o módulo de Z? Vimos agora há pouco. Deixa eu botar aqui letra A, né? Parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Lembrando, você não bota o i, é só o coeficiente. 4 ao quadrado é 16. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 16, 32. Aqui é dizer 1, tá? 32 é 16 vezes 2. Raiz de 16 é 4. Então, fica como 4 raiz de 2, tá? Vamos lá. Lembrando que essa A é a parte real. O B é a parte imaginária, tá? Então, quem vai ser o cosseno de θ? Parte real, que é 4, sobre a parte imaginária, que é 4, raiz de 2, né? Quando tem raiz embaixo, o que é que a gente faz? Racionaliza, não é isso? Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. 4 vezes raiz de 2 fica 4 raiz de 2. Aqui repete o 4. E a gente multiplica as raízes. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Então, fica 2 aqui, tá? A gente corta esses 4 aqui, fica raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, o cosseno de θ é raiz de 2 sobre 2. Guarda isso daí. Vamos calcular o seno agora. Seno de θ é parte imaginária, que é 4, sobre o módulo. 4 raiz de 2. A gente já racionalizou isso aqui, a gente acabou de fazer, né? E a gente viu que o resultado disso é raiz de 2 sobre 2. Ok? E aí, como é que a gente vai fazer para descobrir esse argumento?
para descobrir esse ângulo, né, que é formado entre o módulo e o eixo X. Você vai pegar aquela tabelinha dos arcos notáveis, lembra aquela tabelinha lá do primeiro ano do ensino médio, que tem 30, 45, 60, que talvez o professor tenha até passado uma formulazinha para decorar, 1, 2, 3, 3, 2, 1, não sei o que. Pronto, você vai pegar aquela tabela e vai olhar lá qual é o ângulo cujo seno e cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. E você vai ver que esse ângulo é igual a 45 graus. Ou π sobre 4 na notação de radianos. Certo? Lucas, eu uso graus ou radianos? Por enquanto, aqui enquanto a gente está falando só do argumento puro, a gente pode falar de graus apenas, tá? Mas quando a gente for falar mais na frente da forma trigonométrica, na próxima aula, não vai dar tempo de falar hoje, não vai dar tempo de falar nesse vídeo, né? É essencial a gente escrever na forma de radianos, tá? Então, se é uma questão como, por exemplo, essa agora, para descobrir só o valor do argumento, tem problema deixar em graus não, tá? Mas se for a questão seguinte, se for para calcular, para escrever o número na forma polar, é necessário sim colocar na forma de radianos, tá bom? Então a forma de calcular o argumento de qualquer número complexo é dessa forma. Calcula o módulo e depois calcula o seno e o cosseno de cada um deles. E aí corre lá naquela tabela para verificar o valor, tá bom? Eu vou fazer só mais uma por questão de tempo, tá? E na próxima aula a gente dá continuidade. Eu vou apagar aqui para a gente fazer a 2, tá certo? Não, vou apagar só aqui embaixo. Vou deixar essa partezinha de cima, né? Para a gente dar uma olhadinha na hora de resolver. Então vamos lá. A2, né, é Z2 igual a 2 menos 2 raiz de 3i. Tá? Esse i fica fora da raiz. Eu botei 2i na frente justamente para dar destaque a isso. Tá? Quem vai ser o módulo de Z2? Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. 2 ao quadrado não precisa nem dizer, né? 4. E aqui a gente vai fazer o quadrado de cada um deles. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Tá? 4 vezes 3, 12. Mais 4, 16. Raiz de 16 é 4. Ok? Então, raiz de 16, 4. Descobrimos o módulo. Agora vamos calcular. Quem vai ser o seno? O seno é a parte imaginária. Tá vendo aqui em cima? Ó? Parte imaginária, que no caso é menos 2 raiz de 3, sobre o módulo, que é 4. Isso aqui dá para simplificar por 2, né? 2 dividido por 2 fica 1, então fica só raiz de 3, negativo. 4 por 2 fica 2. Vamos guardar isso aqui. Seno de θ menos raiz de 3 sobre 2. Agora vamos calcular o cosseno. Quem será o cosseno? Parte real, que é 2, sobre o módulo, que é 4. Dá para simplificar por 2. Fica 1 sobre 2. Voltamos lá naquela tabela e vamos olhar qual é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é 1 sobre 2. Esse ângulo nada mais é do que 60 graus. Tá? Lucas, então o resultado é 60? Não. Nesse caso, não. Por quê? Porque nós temos a presença de um sinal negativo aqui no seno. Então a gente tem que olhar. Lembra lá do ciclo trigonométrico, lá no segundo ano? Então nós vamos voltar para lá para a gente lembrar do seguinte. Dos sinais dos quadrantes. Tá? No primeiro quadrante, seno e cosseno é positivo. No segundo quadrante, deixa eu botar aqui seno e aqui cosseno. Desculpa.
No segundo quadrante, seno positivo mais cosseno negativo. Terceiro quadrante, ambos negativos. E quarto quadrante, cosseno positivo e seno negativo. Tá certo? Então, é dessa forma que são os sinais. Agora, vamos olhar. A gente já sabe que o ângulo, teoricamente, é 60, mas não é exatamente o valor de 60. É um ângulo correspondente a 60, mas que está em outro quadrante. Tá? Qual quadrante esse ângulo vai estar? É só você olhar. O seno aqui está negativo e o cosseno está positivo. Qual é o quadrante onde o seno é negativo, mas o cosseno é positivo? Esse aqui, né? O chamado quarto quadrante. Quando um ângulo está no quarto quadrante, nós usamos uma formulazinha de redução chamada de o ângulo x. Aliás, o ângulo θ será igual a 360 menos o ângulo x. O ângulo x, na verdade, é esse que eu encontrei, esse de 60. Certo? Então, quem será o argumento? 360 menos 60. Quem será o argumento? 300 graus. Tá? Então, θ será igual a 300 graus. Ou, em radianos, 5π sobre 3. Tá? Lucas, como é que a gente faz a conversão para radianos? Eu acho que vocês já sabem lá do segundo ano, mas não custa lembrar. A regra sempre é a seguinte. Basta fazer uma regra de 3. 180 graus corresponde a x. Tá? Pronto. 180 graus corresponde a x. 300 graus vai se corresponder... Aliás, 180 graus corresponde a π. Tá? E 300 graus vai se corresponder a x. Aí você faz meio pelos extremos. 180 vezes x, 180x. 300 vezes π, 300π. Passa 180 dividindo. Tu corta aqui. Dá para simplificar por 6. 30 por 6 é 5. Fica 5π. E 18 por 6 é 3. 5π sobre 3. Tá certo? Você sempre faz essa regrinha de 3 para converter para radianos. Ok? Então, sempre que você... Qual é a regra para calcular argumento dessa forma? Se o seno e o cosseno forem positivos, você olha lá na tabela o valor. Ah, o ângulozinho é 30, é 45. Pronto, acabou. Mas se um dos dois for negativo ou os dois, aí você tem que ver qual quadrante pertence. E aí você primeiro vai olhar na tabela e vai identificar quem é o ângulo x. Aí você vai olhar em qual quadrante ele está. Estando naquele quadrante, você vai usar uma dessas formulazinhas chamadas fórmulas de redução. Se tiver no segundo quadrante, a fórmula de redução é 180 menos x. Θ, né? Θ será 180 menos x. Se for no terceiro quadrante, a regrinha de redução é 180 mais x. E se for no quarto quadrante, a regrinha de redução para encontrar o argumento é 360 menos x. Ok? Então, essas vão ser as regras que você vai utilizar para encontrar o argumento. Encontrou o argumento em graus, converte para radianos usando uma regrinha de 3, tá? Como eu disse, se for uma questão só de encontrar argumento, você não precisa fazer a conversão, tá? Mas se for uma questão, como é que eu posso dizer? Que tenha que escrever na forma trigonométrica, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Vocês vão perceber que vai precisar necessariamente escrever em radianos. Mas na frente vocês vão entender melhor o porquê disso, tá bom? Bom, por hoje é isso. A gente já vai em um bom tempo de vídeo, tá? Então a gente vai encerrar por aqui. No próximo, a gente continua a questão da forma trigonométrica, né? Talvez eu resolva mais alguma questão aqui de argumento, mas a gente avança para a forma trigonométrica, tá bom? E talvez dê tempo entrar nas fórmulas de Moivre. Bom, gente, pois é isso.
Abraço, até a próxima.